Meu nome é Sejane. Agora a gente tem que adotar, né, uma nova maneira até de se apresentar. Eu sou Sejane, sou loira, tenho 1,73 de altura, estou usando camisa verde, calça preta e estou aqui hoje para falar para vocês sobre empreendedorismo, ou melhor, o empoderamento feminino através ou por meio do empreendedorismo e contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu não fiz nenhuma apresentação, porque eu gosto de interagir mais. Se eu fizer apresentação, eu fico lendo muito, chama muito a minha atenção. Então, eu quero falar aqui olho no olho mesmo. Eu sou graduada em Relações Internacionais, me especializei em Direito Internacional, trabalhei muitos anos com comércio exterior e, desde sempre, iniciei a minha carreira profissional como servidora pública e trabalho para o governo do estado de Goiás. Hoje, eu estou gerente de políticas públicas lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, no governo do estado. Empreendo, tenho uma empresa que chama Lamer, que eu vou contar um pouquinho da história da Lamer para vocês também. E sou apresentadora de um programa de televisão na CMN, que chama Investe com Sejane. Lá a gente fala sobre as oportunidades do momento, a gente fala sobre empreendedorismo e a gente fala também sobre mercado financeiro, como foi essa palestra aqui que vocês acabaram de ver anteriormente. Antes da gente começar a falar sobre empreendedorismo, eu quero fazer uma dinâmica aqui bem rapidinho e eu vou pegar pessoas aleatórias. E eu vou começar com a minha amiga, com a Marina. Eu quero que vocês todos olhem para esse holofote aqui, para essa luz. E imaginem, todos vocês aqui tenham mais de um sonho, né? Ui! Eu tenho vários, quase que eu caí. É para fazer parte aqui da motivação. Eu tenho vários sonhos, tá? Não tenho só um, não. E eu imagino que vocês também. Mas eu tenho um que é aquele que é o ápice. Vai ser o ápice da minha conquista. Vai ser o ápice da minha realização. E, óbvio, eu não vou contar aqui para vocês, não. Mas eu quero que vocês pensem nesse um sonho que cada um de vocês tem. Aquele que vai ser a maior realização da sua vida. Oi, Edu, chega para cá. E esse sonho está bem pertinho de ser alcançado. Esse sonho está bem ali naquela luz, naquele holofote. Mentalizaram? O sonho mais importante da sua vida. Marina, ele está bem perto. Levanta e vai atrás do seu sonho. Tocou o seu sonho? Carlinhos, me ajuda, levanta e vai atrás do seu sonho. Diego, levanta e vai atrás do seu sonho. Beleza. É uma dinâmica muito simples, mas eu chamei essas 3 pessoas aqui apenas para mostrar para vocês a maneira que a grande maioria das pessoas vão atrás do seu sonho, caminhando em passos lentos, curtos e sem motivação. Pode sentar. Sem motivação nenhuma. Não quis queimar o filme de vocês. Mas era assim que eu ia também atrás do meu sonho. Era desse jeito. Aliás, se vocês me perguntassem há 3 anos atrás quais eram os meus sonhos, talvez eu não saberia nem descrever para vocês. Sabe por quê? Porque eu vivi o sonho do outro. Eu estava sempre preocupada em agradar o outro. O que eu poderia fazer ou quem eu poderia ser de modo que eu tivesse a aprovação do outro. Que fosse da minha mãe, que fosse do meu pai,
que fosse de um companheiro. A gente vive muito mais pelo outro do que pela gente. E para começar a falar sobre empreendedorismo, eu quero contar uma historinha para vocês, tá? E eu fiz essa dinâmica aqui do sonho para mostrar para vocês que a gente vai começar tratando do empreendedorismo através da maneira ao qual você está conectado com o seu sonho. Você que está conectada desse jeito, lentamente, é dessa maneira que você vai em busca do seu maior sonho, aquele que vai ser o divisor de águas na sua vida. Se for, a gente precisa mudar isso agora e começar a utilizar um conceito novo que está sendo muito explorado aqui nesse camping, que é o de programação ou é o de reprogramação. Vamos reprogramar a nossa mente? Vamos reprogramar o nosso comportamento? E o que eu quero dizer aqui para vocês é: você é capaz, você tem potencial, você é grande e você é protagonista da sua história. Quem você quer ser a partir de agora? É você que faz a sua história. É você que trilha o caminho da sua vida e determina o seu futuro. Gente, é engraçado que essa semana eu trabalho com empreendedorismo há um tempo e empreendedorismo é minha bandeira. Eu acho que o empreendedorismo é um divisor de água na vida das pessoas. Mas é incrível como eu aprendo todos os dias sobre empreendedorismo. E essa semana eu aprendi com meu filho de 5 anos de idade. Eu sou mãe do Benício de 5 anos. E veio uma tarefinha da escola. Ele está no Infantil 2. Que como houve umas mudanças na educação, eu imagino que o Infantil 2 é o Jardim 2, Diego. Algo parecido com isso, né? E veio um livrinho literário para a gente fazer a leitura com o filho e trabalhar a atividade de casa com ele. O livro chamava Parábola dos Talentos. Eu amo a escola do meu filho. É uma escola religiosa, mas não estou aqui para falar de religião. Mas é uma escola que trabalha muito as virtudes com as crianças. Esses dias trabalhamos a virtude da verdade, eu achei o máximo. Mas essa semana trabalhamos o empreendedorismo através da parábola dos talentos. E eu vou contar a parábola dos talentos para vocês de uma maneira muito resumida. E para quem nunca ouviu é o seguinte: um senhor muito rico precisava fazer uma viagem um tanto quanto longa. E ele chegou nos seus 3 servos, chamou aqueles servos que ele tinha mais respeito e mais confiança, para que eles, e deu a eles uma função, que era cuidar do seu tesouro, né? Ao primeiro servo, hoje seu colaborador, assim como a gente chama, ele deu 5 talentos. Chamou o segundo servo, e ao segundo servo ele deu 3 talentos. E aí ele chamou o terceiro servo, né? Terceiro empregado, terceiro colaborador. E a ele deu 1 talento. E olha que interessante. Ele saiu de viagem. O primeiro servo foi aquele que recebeu 5 talentos. Ele começou a pensar qual seria a melhor forma de cuidar do bem, do patrimônio, do talento do seu patrão. O que ele fez? Ele comprou algo, ele comprou uma mercadoria. Vamos falar que ele comprou tecido. E ele vendeu esse tecido, ele revendeu esse tecido. E com isso ele lucrou 10 talentos. Ele multiplicou o patrimônio, o dinheiro que lhe foi dado. O segundo servo teve a mesma ideia empreendedora. Ele comprou comida, alimentação, frutas, falou: eu vou revender e eu também vou multiplicar o patrimônio que me foi dado, o dinheiro que me foi dado. Ele revendeu e de 3, ele recebeu 6 talentos.
E aí o terceiro servo, medroso, com medo de incertezas, pensou: eu não vou correr esse risco não. Eu vou guardar esse dinheiro. E o que ele fez? Ele fez o que muita gente faz. Cavou um buraco e ali ele escondeu o seu talento, o talento que foi confiado a ele. Sendo assim, o tempo passou e o seu chefe, né, o senhor, o rico, voltou, chamou seus 3 servos e quis saber o que eles fizeram do seu patrimônio, do seu tesouro. O primeiro servo se apresentou, mostrou que de 5 talentos ele fez 10, ele foi parabenizado e o seu senhor ficou muito feliz. O segundo servo da mesma forma se apresentou, mostrou a ele que de 3 talentos ele fez 6 talentos, recebeu os parabéns, foi muito elogiado pelo seu senhor. E aí então se apresentou o terceiro que nada fez com aquele dinheiro a não ser guardar em um buraco. E o que o seu senhor fez? Perdeu a admiração por aquele servo, chamou ele de preguiçoso. Perdeu a admiração. E pegou esse único talento que deu para o terceiro serviçal e deu para o primeiro serviçal, que foi aquele que fez mais dinheiro e que multiplicou o seu patrimônio, que fez 10 talentos. Eu amei essa parábola e ela me fez refletir muito. Por quê? Naquela época, talento significava dinheiro, né? Um talento era o equivalente, gente, a 15 anos trabalhados por uma pessoa. Imagina isso, 15 anos trabalhados de salários mensalmente recebidos. É muito tesouro. E o que a gente pode tirar isso de lição? Hoje, talento não é o dinheiro, né? Talento são os dons que recebemos. São as habilidades que eu tenho. Quais habilidades são aquelas que você tem? E eu te pergunto, o que você faz diariamente com os dons que você recebeu? Com as habilidades que você tem, que você nasceu com elas, ou que você adquiriu durante toda a sua vida, seja através de uma experiência, seja através de muito estudo. Você cava um buraco, esconde o seu talento e deixa ali e nada faz em benefício próprio ou em benefício de outrem, da sociedade, por exemplo? Ou você coloca o seu talento à mostra, você doa o seu talento, você ganha dinheiro com o seu talento e você multiplica o seu talento e o seu patrimônio. Nessa literatura da parábola dos talentos, o Senhor, ele deu ainda mais talentos para aquele que doou o talento e ainda recebeu mais em troca. E tirou o único talento daquele que nada fez. E para quem é cristão, é exatamente isso que a gente aprende. A quem muito dá, quem muito tem a capacidade de dar, a ele mais será dado, né? Então essa parábola me ensinou muito sobre empreendedorismo. Porque se a gente for pensar sobre a teoria, sobre a ciência do ato de empreender, o que é empreendedorismo? É pegar ou identificar um problema, uma oportunidade ou um talento que eu tenho, transformar isso em um projeto, em um negócio, fazendo com que eu transforme a minha vida, a vida da minha família e que isso gere um impacto para mim ou para a sociedade. Isso é empreender. Empreender é você tirar uma ideia do papel, é você criar, é você colocar essa ideia em ação, é você vender a sua ideia e ganhar dinheiro com isso. E a gente tem um falso moralismo de pensar que
ganhar dinheiro com o seu talento. Prosperar é imoral e não é. Nós nascemos para sermos pessoas prósperas. Nós nascemos para usufruir daquilo que o mundo há de melhor. E muitas vezes, para eu usufruir disso, eu preciso de dinheiro, eu preciso lucrar. Então, não é imoral você pegar o seu talento e jogar e ganhar dinheiro com isso. E foi isso que a parábola nos ensinou, né? Nos deu uma grande lição aí. Quais são as principais características de um empreendedor? O empreendedor, nem sempre, como eu já falei aqui, nasce com características e habilidades que vai fazer você exercer um empreendedorismo que vai te gerar lucro. Então, ou ele nasce com esses dons, ou ele adquire esses dons. Ontem eu conversando aqui com os meus amigos, eu cheguei a falar que há um tempo eu ficava questionando Deus e eu falava assim, Senhor, mas eu não nasci com nenhum talento, eu não sei fazer nada. Eu tenho sonho reprimido de ser cantora, adoro cantar, viu gente? Eu não posso ver um microfone que eu não largo mais. Na minha família a gente se reúne muito, faz festas e a gente aluga ou alguém leva karaokê. Eu monopolizo o karaokê. Na hora que eu pego o microfone, ninguém mais canta, só eu. Só que eu desafino pra caramba, mas na minha cabeça tá tudo certo, eu sou feliz com isso. Mas beleza, eu não posso ganhar dinheiro com a minha voz. Durante 16 anos, eu fui bailarina. Fiz balé clássico, mas cara, eu odiava subir na ponta. Mas amava jazz. Aí eu pensava, qual que é o ápice da carreira de uma bailarina que dança jazz no Brasil? Ser bailarina do Faustão? Aí eu pensava, cara, eu não quero ser bailarina do Faustão. Eu não quero, não que isso seja ruim, tá? Mas é porque é excelente, mas isso não era o meu sonho pessoal. E eu pensava, eu não quero ganhar dinheiro dançando. E aí um dia, vou contar para vocês como eu fui descobrindo os meus dons e como eu fui ganhando dinheiro com os meus dons ou com as minhas habilidades. Eu morei nos Estados Unidos há um tempo e como vocês sabem, o brasileiro ou o imigrante, né, que vai para o exterior, nem sempre ele chega lá e ele tem uma oportunidade de ganhar dinheiro com o seu trabalho fruto do seu intelecto, do seu intelectual. A gente vai para lá para trabalhar com subemprego, né? E eu fui para lá com meu pai, na época meu pai trabalhava numa multinacional de chocolate. E a gente foi, participamos de uma feira internacional em Chicago. E surgiu essa oportunidade para permanecer lá, estudar, fazer o ensino médio. E poxa, para uma garota de 15 anos que já estava no 3º ano, era a oportunidade da minha vida. Uma experiência cultural incrível. E detalhe, eu já sabia que eu queria fazer relações internacionais. E lá, o que eu pensava? Cara, eu não quero que essa turma aqui me enxergue como uma imigrante, como uma qualquer, como uma pé rapada que saiu do Brasil para vir tentar a vida aqui. O que eu preciso fazer? Empreender, né? Mas naquela época, a gente não falava em empreendedorismo. Era um conceito que, esse conceito é muito novo, é muito atual, né? Mas, gente, a gente empreende em todas as áreas. Aí, o que eu pensava? Bom, aqui na escola, já viu o filme americano? Os populares da escola são os atletas, né? Jogador de futebol, as animadoras de torcida. Ah, eu sei dançar. Eu sei dançar e é assim que eu vou me tornar uma deles. Fui lá, fiz o teste para animadora de torcida, passei. Mas o que eu pensei? Cara, não é isso que eu quero. Não é isso que me faz... Dançar me faz feliz? Faz, mas eu não quero ser conhecida pela dança. Fui lá e fiz o teste para o vôlei. No Brasil, a minha experiência com voleibol era só na educação física da escola, escola pública, e também nos jogos interclasses. Mas eu sou muito persistente, que é outra característica do empreendedor.
Falei, vou jogar vôlei, vou fazer o teste. E vôlei é um esporte do inverno, né? Se joga quando tá nevando, porque é dentro das quadras fechadas. Fui lá e passei no teste de vôlei. Eu não falava inglês, gente. Eu era a piada do time de vôlei. Eles faziam de mim o que queriam, eu só escutava as risadinhas e eu não entendia nada. Mas foi ótimo, porque eu estudava o dia inteiro, depois vinha o treino do vôlei, depois vinha o campeonato. Eu convivia 24 horas com o americano. Eu aprendi inglês em 6 meses, inglês fluente. Em 6 meses eu já falava. Eu já estava dando entrevista para televisão. Eu ganhei o prêmio de melhor defesa do campeonato estadual de vôlei do estado de Michigan. E com isso, eu ganhei a popularidade da escola. Para uma menina de 15 anos, era isso que me bastava. Só que não parou por aí. Eu só tirava A na escola. Só 10. Por quê? Porque lá você, para ser atleta, você precisa assinar um termo de comprometimento que os seus estudos não vão ser comprometidos ou deixados de lado. Então você tem que ter notas boas, né? E eu metia a cara nos estudos também, então só tirava A. Quando chegou no finalzinho do campeonato e eu já ia concluir o high school, o ensino médio nos Estados Unidos, eu recebi uma cartinha do diretor da escola me convocando para uma reunião, para um evento final da escola que não era a formatura. Era uma noite de premiação. E eu fui. E lá tinham cadeiras no palco, o púlpito dele, e ele foi entregando premiação para um e para outro, e bolsa para a universidade, eu ganhei meia bolsa, e isso e aquilo. Fui aceita em 2 universidades também na cidade de Grand Rapids, em Michigan, né, pelas notas e pelo esporte. E aí chegou a premiação mais esperada dos estudantes do ensino médio, que é algo que eu acho super bacana deles. Eu ganhei um certificado, né, que significou muito para mim, mesmo sendo só um papel, de honra ao mérito do então presidente norte-americano George Bush, por excelência acadêmica. Isso para mim foi um baita prêmio, porque eu estava lá na época dos atentados de 11 de setembro, os atentados contra as Torres Gêmeas. Então era um momento de combate ao terrorismo. E eu vivi isso na pele. Eu estudei com alunos de todas as partes do mundo que sofriam todos os tipos de preconceito e discriminação. Mas você sabe o que eu ouvia dos meus colegas? Porque eu era atleta e porque eu era popular? Nossa, por que o país não fecha as fronteiras? A gente não quer estrangeiro aqui. Estrangeiro é só para fazer isso, terrorismo. Não, Sejane, você não. Você, a gente sabe que você está aqui em busca de uma educação melhor. E aquilo me feria. Aquilo para mim não era um elogio. E eu respondia para eles: educação melhor eu tenho no meu país. Eu estou aqui em busca de uma experiência cultural. Eu estudei com bosnianos, eu estudei com mexicanos, eu estudei com árabes, eu estudei com gente de toda nacionalidade e eu aprendi muito com eles e isso me fez um ser humano muito melhor. Voltando ao Brasil, eu consegui uma vaga de estágio, eu entrei na universidade, passei no tão sonhado vestibular para Relações Internacionais, que era aquilo que eu queria, e consegui uma vaga de estágio no Palácio. Gente, trabalhar no Palácio, trabalhar para o governo, é o sonho, pelo menos, de muitas pessoas que querem seguir carreira pública, né? Mas não era o meu, eu só queria ser diplomata, era o que eu pensava, né? Meu sonho já tinha mudado. Mas virei para minha mãe, que era a minha irmã, naquela época era uma pró-jovem, né, uma menor aprendiz, trabalhava no Palácio, falei, distribui meu currículo lá. Ela distribuiu, eles me chamaram para uma entrevista, logo eu já fiz a prova, logo eu já passei e já comecei a trabalhar. E aí eu, empreendedora que sou, pensei, cara, eu não posso viver só com o meu salário de estágio.
O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Ah, já sei. Vou pegar o meu dom, vou pegar a minha habilidade e vou dar aula de inglês. Eu queria melhorar a minha renda. A maioria das pessoas que começam a empreender é porque elas querem uma segunda fonte de renda. O que eu fiz? Fui no padre da igreja que eu participava. Falei, padre, eu tenho tanta gratidão pela experiência que eu vivi nos Estados Unidos, por ter aprendido inglês, que eu quero montar um projeto social aqui na igreja e dar aula de inglês para crianças carentes. E o padre falou assim, fechou, nós vamos anunciar isso na missa, e aí você pode dar aula que dia, que horas, quantas crianças. Eu comecei com uma turma na quarta-feira à tarde, logo eu estava dando aula de inglês na igreja todos os dias, porque daí os pais das crianças começaram a me procurar, porque queriam ser meus alunos também. Então as crianças eram um projeto social, mas pros adultos, a gente passou a cobrar uma mensalidade irrisória de R$30 por mês, e aquilo era o meu salário. Era o extra que eu ganhava e era a minha segunda fonte de renda. Não parou por aí. Um dia eu estava ministrando essa aula na igreja, bateram na porta, chegou um aluno atrasado e me falou, eu posso participar da sua aula? Me falaram que é muito legal, sua forma de dar aula de inglês é mais dinâmica. Falei, pode. Terminou a aula, ele se apresentou para mim, falou, olha, eu sou presidente da Associação dos Servidores do Detran, e lá a gente tem muitos serviços para os servidores do Detran. Tem serviço odontológico, tem atendimento psicológico, tem creche para os filhos dos servidores. Me falaram de você. E eu queria montar um grupo de estudos, um grupo de inglês para os servidores e familiares dos servidores do Detran. Você topa ser a professora? Eu falei, opa, mais dinheiro no meu bolso. Moral da história, eu era estagiária no Palácio de manhã, eu fazia faculdade de Relações Internacionais à tarde na PUC, e à noite ou eu estava na igreja, ou eu estava no Detran, dando aula de inglês. Estava empreendendo ali, usando uma habilidade que eu tinha, de aprender e de ensinar. E aí, me falaram, você é uma excelente comunicadora. Eu acho que foi a primeira vez que me elogiaram como comunicadora. Logo, passei num concurso público, atuei com comércio exterior, casei, separei, fui para o interior, estou em Goiânia e me convidaram para assumir essa função de gerente de políticas públicas para a juventude. Gente, trabalhar com juventude, não há nada mais empreendedor. Eu sou apaixonada no serviço público. Eu não só empreendo na empresa, que eu vou contar para vocês, como eu também procuro empreender sempre no serviço público. É interessante que esses dias eu estava numa ação social no interior, com uma assessora da primeira-dama, a dona Gracinha Alviara, e ela me falou algo, uma frase que me marcou, que eu já tinha isso como um lema de vida, mas que não era tão bem elaborado para mim. A gente conversando, o tanto que era gratificante ser bênção na vida das pessoas, levar benefício para as pessoas e sem gastar R$1 com isso, né? Porque não é do meu bolso que sai, é o governo que está levando esses benefícios. Aí ela falou para mim, ela falou assim, amiga, é muito gratificante a gente ser, ou nós sermos, intermédio de bênção na vida das pessoas, utilizando um recurso que não é nosso. E eu falei para ela, cara, você resumiu muito bem qual é a função de um servidor público. É desburocratizar o sistema que já é muito burocrático. É levar benefício para o cidadão. É empreender. Tem gente que fala assim, servidor público é preguiçoso, o serviço público não anda. Gente, eu como servidora, eu procuro fazer a diferença, quem trabalha aqui comigo sabe.
E é engraçado que eu estou rodeada de servidores que têm o mesmo pensamento, o mesmo propósito, e a gente procura ser canal de bênção na vida do cidadão e das pessoas que a gente atende, né, Edu? O Eduardo trabalha na OVG e a OVG é uma instituição aí que tem benefício e leva benefício para o povo o tempo todo. E contando a minha historinha sobre o empreendedorismo na Lamer. Gente, então contei para vocês aqui o que é um pouquinho de empreender no serviço público. Ah, um detalhe. A gente realizou uma pesquisa na área do juventude recentemente. Mais de 30 mil jovens goianos foram entrevistados e responderam esse questionário. E eles falaram quais eram os maiores problemas que assolam a juventude no Brasil e no estado de Goiás. E eles pontuaram que é a evasão escolar e também a falta de emprego. Isso durante a pandemia, tá? Com isso, como gerente de políticas públicas, como servidora que atua em prol da juventude goiana, o que a gente pensou? A gente precisa pensar em políticas públicas, inovar a política pública, de modo que esses programas, essas ações e essas políticas vão gerar impacto na vida desses jovens. Então, existe um programa que vocês já conhecem, que é o Passe Livre Estudantil, que fornece 2 passagens de ônibus diárias e até 48 passagens por mês para o aluno se locomover da sua casa até a instituição de ensino. O que a gente fez? É pandemia, os alunos não estão estudando, não tem aula presencial, mas tem aquele aluno que é da área da saúde, que está fazendo estágio, que ele não pode ficar sem ir ao seu estágio, sem a sua aula, está atuando na zona de frente contra a propagação do Covid e ele não pode deixar de ter acesso. Então, vamos optar pela continuidade do benefício. É um programa que hoje é investido cerca de 80 milhões de reais por ano em benefício do jovem. Outra coisa que pensamos, falta de emprego? O mercado, principalmente as instituições privadas, reclamam que não há mão de obra qualificada. O que a gente precisa fazer? Bora qualificar o jovem. O jovem está em casa, o jovem está ocioso, ou o jovem está indo para a rua, ou o jovem está usando droga. Como que a gente vai combater isso? Bora qualificar. E aí a gente fechou várias parcerias gratuitas, óbvio, a gente presta serviço de qualidade gratuito. Nós capacitamos o jovem na área tecnológica, nós ensinamos o jovem a criar sites, a programar. Nós demos um curso que para mim isso foi massa demais. A gente trouxe um curso internacional, que foi uma iniciativa, uma idealização da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, do Fórum da Juventude. E a gente trouxe um curso que chamava Juventude Empreendedora. E durante a pandemia, na primeira edição desse curso, nós, com 4 dias de mobilização, eu recebi esse projeto e eu tive 4 dias para mobilizar e inscrever jovens no estado de Goiás. Nós inscrevemos 1.308 jovens, capacitamos 1.308 jovens no Juventude Empreendedora. E eles recebiam, eram selecionados 10 jovens e eles ganhavam uma consultoria gratuita nessa primeira edição da Besouro, que é uma agência de fomento social do Rio Grande do Sul, para ensinar eles a ser dono do próprio negócio. Fizemos uma segunda edição do Juventude Empreendedora e em menos de um ano, né, na primeira edição e segunda edição, que durou um mês cada, nós capacitamos 4.000 jovens em empreendedorismo, e isso somente no estado de Goiás. Aí vocês querem saber qual que é o impacto disso? Esses jovens conseguiram abrir o próprio negócio? Eles conseguiram empreender? E aí a importância de você empreender no serviço público. Você criar políticas públicas de qualidade. Prestar serviço continuado. Nós trabalhamos com jovens em situação de vulnerabilidade. Eu tenho jovens em abrigos, eu tenho jovens que foi retirado do convívio da família porque foi violentado, passou por situação de violência. E o que acontece?
esse jovem completa 18 anos, ele sai do abrigo, ele é colocado no convívio da sociedade sem direção. E a gente não pode deixar o jovem dessa maneira. E a partir do momento que eu qualifico esse jovem em empreendedorismo, e eu vou contar a historinha para vocês, também foram empregados agora na pandemia 5.000 jovens em todo o estado de Goiás, num programa que vocês já devem ter escutado falar, que chama Aprendiz do Futuro, que é um programa do governo do estado de Goiás, que é o programa do Jovem Aprendiz, ainda na pandemia. O que acontece? No Juventude Empreendedora, uma das jovens que foi selecionada, que teve o plano de negócios avaliado, estava terminando o contrato dela como jovem aprendiz, porque estava completando a maioridade. Ela trabalhava no Fórum de Minasul, ela teve o projeto selecionado e ganhou a consultoria gratuita para empreender em Minasul no ramo de confecção e moda fitness. E na segunda edição, nós tivemos 3 goianos selecionados também para receber essa consultoria. E um deles era interno. Vou falar uma outra palavra que não é a palavra técnica e o termo técnico correto, mas ele estava encarcerado. Ele fazia parte do sistema socioeducativo. Ele recebeu a capacitação em empreendedorismo e você pode ter certeza, se ele está empreendendo, eu não sei. Mas a gente plantou uma sementinha e agora ele pode ser protagonista da própria história e fazer um novo destino. E eu não quis ficar de fora. Sou servidora, estava responsável pelo programa Juventude Empreendedora, mas o que eu falei? Eu não vou perder a oportunidade. Nunca esqueçam, gente, não deixe o cavalo passar. É uma frase horrível, mas eu aprendi ela num treinamento e eu guardo para minha vida. Eu não deixo nenhum cavalo passar. Escutem essa. Falei, vou fazer o curso também. Vou me inscrever no Juventude Empreendedora. Fiz o curso, não pude participar da seleção e concorrer à consultoria, mas falei, vou abrir o meu próprio negócio, porque eu quero uma outra fonte de renda. Nisso, eu tinha passado por uma separação extremamente dolorosa. Dolorosa para mim, que toda vida fui Sandy, toda vida sonhei em me casar, em constituir a minha família. E a minha meta de vida já não era mais ser diplomata, era casar, tá? Então, para mim, me separar foi muito doloroso. Saí do interior, voltei para Goiânia e pensei, e aí? Vou ficar chorando em cima de uma cama, olhando para o meu filho e pensar como eu vou criar o meu filho só com o meu salário de servidora pública, porque eu quero dar dignidade de vida para ele. Não que o meu trabalho não me dê dignidade, porque hoje o meu trabalho com um serviço público é aquilo que mais me dá dignidade. Mas eu queria mais. Eu quero um futuro certo, um futuro seguro para o meu filho. E aí, eu vou ficar parada em cima de uma cama chorando? Vou não. Eu na minha caminha, pensando com as minhas ideias, usando a minha habilidade de pensar em criar, falei, meu Deus, eu quero empreender. Todo mundo fala para mim que o que eu falo tem credibilidade. Eu vou vender, mas eu vou vender o quê? Aí, pensando, eu peguei uma dor, ressignifiquei essa dor e criei o meu produto. E aí eu vou contar para vocês. Eu amo, até hoje, ficar dentro de casa muito à vontade. Sabe camiseta de política? Para mim é o melhor pijama, é a melhor roupinha de ficar dentro de casa. E era assim que eu ficava dentro de casa a vida inteira. E não foi diferente no meu casamento. E eu escutava o tempo inteiro, cara, vai trocar de roupa. Você tá feia, né? Ou então, quando eu estava com um pijamão grande, cara, esse pijama parece o pijamão da sua mãe. Vai trocar de roupa. E um dia eu estava na casa da minha mãe, visitando a minha mãe. E ele me fez uma chamada de vídeo ao lado de um amigo. E ainda me constrangeu. Cara, você tá com os pijamão da sua mãe? Só que eu sou muito tranquila, levava na esportiva. Só que nesse dia, separada, na minha casa sozinha, pensando o que eu ia fazer da minha vida com o meu filho e como eu ia adquirir essa segunda fonte de renda,
essa história me veio à cabeça. E eu pensei, já sei, criei o meu produto. Eu vou criar roupas, pijamas, que as mulheres fiquem arrumadinhas dentro de casa, mas que não tenham cara de pijama. Oi, Ronaldo, que prazer ter você aqui. Que não tenham cara de pijama. Se chegar um carteiro, ela não precisa sair correndo, tirar a camiseta de político para atender o carteiro. Se chegar uma visita, ela não precisa sair correndo, trocar de roupa para receber essa visita. Pronto, vou criar meu pijama. Mas e aí? Meu pijama precisa de uma marca? Precisa de um nome. Qual vai ser o nome da minha marca? Pijamão da Mãe. Aí eu falei, cara, massa, é uma história que é minha. Eu ia ressignificar isso, eu ia ganhar dinheiro com isso, mas vamos combinar? Eu pensando sozinha, tá? Eu falava e respondia. Pijamão da Mãe não é vendável, não é um nome comercial. Como que eu vou vender o pijamão da mãe? Né? Como que eu vou agregar valor à minha marca com o nome Pijamão da Mãe? Com isso, nós estávamos e estamos criando um programa gigante de empreendedorismo para os jovens, que eu não posso anunciar ainda, mas em breve será lançado. E eu pensei, nossa, a gente tem o Sebrae como parceiro. Vocês sabem que o Sebrae tem um 0800 que você pode agendar uma consultoria gratuita, né? É o WhatsApp. Só que era pandemia e esse atendimento era virtual. E aí, fui no Sebrae, marquei minha consultoria. Minha primeira dúvida, eu preciso do nome da minha marca. Só que eu contei a historinha para ele e falei, eu queria que a minha marca chamasse Pijamão da Mãe, mas eu sei que não vai vender. Ele virou para mim e falou assim, tá aí a importância de um consultor. Cara, pesquisa esse nome em outras línguas. Falei, massa demais, tudo a ver comigo que sou internacionalista. Pesquisei em várias línguas, fiquei entre duas. E aí eu fui pesquisar a questão de marca registrada. E o que me sobrou foi a marca que eu tenho hoje do meu pijama, que chama La Mer. Bonito, né? Francês. La Mer. Se você falar pijama da mãe, é pijama do La Mer. Então, La Mer é da mãe, pijamão da mãe. E é assim que eu criei a minha marca. E eu quero falar para vocês o seguinte. Voltando na historinha da parábola, voltando nos nossos conceitos de empreendedorismo, eu pergunto para você, qual é o seu talento? E o que você está fazendo do seu talento? Qual é o seu dom? O que você está fazendo do seu dom? Qual é a sua dor? Você vai ficar aí sentada no papel de vítima ou você vai ganhar dinheiro com ela? E por isso, gente, eu me tornei uma mulher ainda mais forte, uma mulher ainda mais empoderada. E eu não vou parar por aqui porque eu ainda não conquistei nem um terço do que eu quero conquistar. E os meus sonhos são gigantes. E eu tô correndo muito mais motivada do que metade de vocês para conquistar esse sonho. Só que antes de finalizar, porque o nosso tempo está acabando, eu quero chamar aqui uma mulher empoderada também. Quero apresentar para vocês a Marina Marques. Pode subir, vem cá, Marina. Cadê o microfone dela? Rapidinho. Boa. Gente, Oi. A Marina, só para vocês saberem, Oi, som. eu trouxe ela aqui como um case de sucesso. Eu contei minha historinha da La Mer como servidora pública e não contei para vocês que foi através de entrevistas falando sobre o programa Juventude Empreendedora e de elogios que eu recebi falando que eu sou uma excelente comunicadora. Um dia, em um canal de televisão, na CMN, eu fui dar uma entrevista sobre o Juventude Empreendedora. O dono da televisão virou para mim e falou, cara, vamos falar sobre empreendedorismo? Vamos fazer um programa de televisão aqui? E vamos fazer um programa voltado para jovens? Nunca fui apresentadora, não fiz jornalismo, mas o que eu falei para vocês? Eu não deixo o cavalo passar. Aceitei o convite e ele virou para mim e falou assim, você grava amanhã? No outro dia estava eu no estúdio gravando e hoje nós estamos com 1 ano de programa falando sobre empreendedorismo. E aí eu levo pessoas no programa como a Marina.
A Marina é influencer na cidade de Santa Helena, ela tem 11 mil seguidores. Ela faz quadros, eu brinco com ela que são quadros cômicos, de comédia, porém falando de assuntos sérios como política. Ela empreende, ação social também, ela empreende. Ela é sócia-proprietária de uma loja que chama Make Mia, é uma loja que vende maquiagem, óculos de sol e outros produtos, perfumaria. Registrou a marca Make Mia, sei que vai contar. Sei que vai contar sobre o Mia, Tá os bom. sunglasses. E aí, ela, gente, é um case de sucesso, só para contar uma historinha para vocês, que o empreendedorismo, além de ser um divisor de água na vida das pessoas, de transformar vítimas, de libertar mulheres de relacionamento abusivo, que conquistam a independência financeira através do empreendedorismo e deixam seus parceiros violentos, é inclusivo. A Marina não sofre preconceito, ela é LGBTQI+, e é uma sofri. empresária de grande sucesso. Nunca Conta a sua sofri, história né? pra gente. Oi, pessoal. Boa tarde. Já, Sejane? Nós temos 5 minutinhos. Nós temos quanto? 5 minutinhos. 5 minutinhos, tá bom, vou contar resumido. A primeira parte que eu quero me apresentar, meu nome é Marina Marques, eu tenho 38 anos, sou mãe do Luca, que está aqui. Eu sou empresária, não, eu sou empreendedora. Sou dona de uma loja de maquiagem, no cujo é o nome da minha companheira Make Mia. E também nós temos a marca registrada de óculos de sol, que é Use Mia. Ela é registrada, viu, Sejane? No INPE, não tem jeito de ninguém copiar. É isso. E com o trabalho que o governo de Goiás trouxe sobre educação, eu quero entrar nesse quesito, tá? Que é, a gente sonha em empreender, a gente sonha em ser algo, mas a gente esquece que a gente precisa se capacitar. E que se capacitando, a gente consegue construir aquelas... abrir janelas e portas. E foi assim que aconteceu na pandemia. Eu empreendendo, eu lancei uma loja de R$10 de make no interior, que é a minha região, e foi um sucesso. E logo passado 4 meses, a pandemia veio e a gente ficou fechado 90 dias. Era meu ganha-pão, Sejane, não tinha como comer. E aí a Mia, né, que é da Make Me Use Mia, falou, vamos vender óculos. As pessoas têm que se proteger. E nisso eu já fazia um trabalho na internet cômico de humor, porque eu, Joãozão, assim, toda mulher pensava, por que eu não posso maquiar? E aquele Joãozão se maqueia. E foi isso que eu trouxe. Eu peguei a dor das pessoas que tinham necessidade de ter um batom e tirei essa dor levando a autoestima. Com um batom de R$10, aqui é o crime, hein? Com um batom de R$10, um pó, uma base. Eu recebi essa missão e descobri que muitas mulheres perdiam-se em relacionamento, valores e beleza, Sejane, porque não tinha condições de comprar um batom. Então eu descobri essa dor e fui fazer na região. Eu pegava o carro, enchia de maquiagem também, além da loja física, e ia em 3 cidades com megafone, eu sozinha. A gente vendia tudo em menos de 2 horas. Daí a pandemia veio, acabou com a gente. Né, a dificuldade extrema, porque evento tem a ver com make, né? Make tem a ver com lazer. E a gente conseguiu passar a pandemia assim. Mas o que eu fiz da pandemia para me destacar, como vocês estão vendo, sobre influencer? Eu me capacitei. Eu entrei no programa de Juventude Empreendedora, entrei no programa que é do lado da minha ação social que eu faço, que é o Embaixadora da Cidadania. Eu passei como Embaixadora da Cidadania. Eu levei projetos de ação para a minha cidade que eu criei e junto com a sociedade a gente criou a Árvore do Bem, levamos livros culturais para as crianças, levamos cesta básica, em pleno aquela elevação de mortes, a gente estava lá entregando feiras para as pessoas na porta de casa e a gente não parou. E sobre capacitação, Sejane, o que a gente aprendeu ontem, você lembra? A palavrinha mágica. A palavrinha mágica, vamos ensinar para eles? Vamos? Como é que é mesmo? Para quem quer sonhar, para quem acredita, no sonho, o sonho é apenas um... Aliás, para quem acredita no impossível, o impossível é apenas uma ilusão. E foi isso. Eu comecei a criar meus conteúdos, a levar o que eu era para a internet. Hoje eu sou patrocinada por mais de 6 marcas da região. Eu tenho um aparelho, Regiane, na minha boca, ó, que é o maior do mundo. Eu tenho marcas que estão comigo na internet. Invisalign. Invisalign, que eu nunca poderia pagar para mim se eu tivesse no meu dia a dia acomodada. É isso que eu quero explicar, entenderam?
E nessa continuação, Sejane, eu me ganhei honra ao mérito, né, como melhor influência pelos serviços prestados ao Estado de Goiás, em maio. E a gente tem conquistado muita coisa. A nossa marca já atendeu mais de 1.000 rostos, mais de 1.000 faces, tá? Que é o nosso óculos com o VB400. A nossa loja continua na frente. E a gente tem esse trabalho da internet que a gente não vai parar. E eu queria te falar que essa moçada que está aqui tem que se capacitar. Chama a sua... Como que eu te falei ontem? Chama a responsabilidade para você e acredite no seu processo. O processo vai te levar a caminhos que você nem imagina. E hoje eu estou aqui, né? Sendo que esse sucesso dessa maravilhosa amiga. Não só amiga como parceira. Trabalhamos juntos, né? E vamos nos despedir, porque já vai acabar, Cê? É isso. E é isso. Vocês jovens, mantenham o pensamento no processo e não desanime. Tá? Se você está em dúvida do que fazer para ganhar dinheiro... Eu tenho 3 profissões, viu? É? Make, óculos e trabalho digital. Não para, não. Se você quer ganhar dinheiro e não sabe como, a tarefinha de casa é sair daqui hoje e pensar se você tem um dom, se você tem uma habilidade ou se você tem uma dor. Faz igual a Frida Kahlo. A Frida Kahlo também foi uma mulher que sofreu poliomielite na infância, se casou, aliás, antes de casar, sofreu um acidente, passou por 30 cirurgias, amputou os pés e a frase dela é: pés para que os quero se eu posso voar. Ela pintava sua dor, ela teve abortos, ela pintava sobre aborto, ela sofreu separação também do marido, ela pintava sobre isso, ela intensificou a pintura dos seus quadros, ela pintou um quadro dela com o ex-marido e hoje essa obra vale 190 milhões de reais. Então, da dor, ela transformou em um negócio lucrativo. Saiam daqui pensando nisso. Qual é o seu dom, qual é a sua habilidade, qual é a sua dor. Beleza, gente? Não desistam, obrigada, foi um hein? prazer, viu? Não Beijo. desista dos seus sonhos. Feliz ano para vocês. Obrigada, amiga.